Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver vendo ou ouvindo. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje, esse podcast literário é sobre como criar tensão na narrativa, como deixar o seu leitor tenso, como deixar o seu leitor aflito, como causar um frio no umbigo, um frio na espinha do seu leitor enquanto você escreve. É um conteúdo que acho que é relevante, tá? Para todo mundo que queira escrever qualquer tipo de gênero, principalmente se for um gênero ou de terror, horror, né? Mas também um gênero de aventura, um gênero de ficção científica, uma história de romance policial também, né? Eu acho mais difícil usar em um romance romântico, né, no romance hot, mas não é possível também. Sempre que eu falo, eu tento falar com o máximo de escritores possível, então nunca as dicas são exclusivas para um gênero só, mas é claro, né, que dependendo da dica, dependendo do conselho, dependendo do conteúdo, né, vai ser mais útil para uns, menos para outros. Enfim, vamos ter 3 tópicos hoje, além de perguntas e respostas que rolarem aqui no chat dessa gravação ao vivo aqui nessa live. Primeiro passo de tudo, tá? Eu sempre falo dos 3 baluartes da narrativa e eu foquei nesses 3 baluartes para preparar o conteúdo de hoje. Então, logo de cara, acho que uma das melhores formas de criar tensão, aflição, de deixar o seu leitor suando frio, com um frio no umbigo, na espinha, a melhor forma é tensão do personagem através de algo específico. Então, todo mundo pode ter medo de escuro, qualquer um pode ter medo de escuro, tá? Qualquer um pode ter medo de altura, por exemplo. Mas quando você cria uma cena que causa tensão, que causa essa intensidade, de forma mais específica de um personagem, isso ganha muito mais força. Por mais que o leitor não sinta esse medo específico, né? Sei lá, se eu pensar num horror cósmico, né? Não existe no mundo real o horror cósmico, não existe nenhum monstro Lovecraftiano de verdade. Então, mas as pessoas adoram Lovecraft, adoram o horror cósmico. Tipo, e como, né? Como criar medo de algo que só não existe no nosso mundo, né? Então, acho porque quando o personagem, né, acaba ganhando um tipo de fobia, ou então algum tipo de gatilho do personagem, algum tipo de trauma do personagem, isso ganha muita intensidade através da história. Então, quando você for pensar em criar tensão, quando for pensar em criar uma situação de aflição, pensa no personagem. Do que ele não tem medo e do que ele tem medo. O que pode gerar medo dele. Um bom exemplo disso, um ótimo exemplo disso, tá? É It, a Coisa, do Stephen King. Porque cada criança, né, cada personagem, que depois vira adulto, mas a vezes são crianças, cada um deles tem medo de algo. Então tem a menina que tem as questões dela com o pai dela. Tem o menino que a mãe fica dizendo que ele é doente, dando placebo pra ele, então ele acaba tendo muito medo de estar doente, muito medo de se infectar com alguma coisa, né? Tem outro menino que ele perdeu o irmão dele. Então percebe que cada personagem do It, a Coisa, eles enfrentam o mesmo vilão, né, o Pennywise, mas cada um deles tem um medo próprio. Então, as cenas do livro e dos filmes, né, trabalham com isso, trabalham com realmente o que eles têm medo. O medo deles se manifesta para eles de forma peculiar, né? E o Pennywise se alimenta disso. Então acho que é um ótimo exemplo. Eu li, por exemplo, ainda falando do Stephen King, eu li Carrie, a Estranha. E assim, o Bernardo não me conecto em nada. Não, assim, eu não me reconheço na menina, na Carrie. Mas eu fico aflito por tudo que ela passa. Por mais que eu nunca tenha menstruado na vida, a história começa com ela menstruando, né? E por mais que eu nunca tenha sofrido o bullying grotesco que ela sofre na escola, né?
aqui no Brasil a gente não tem a tradição de ter bailes na escola como tem nos Estados Unidos, como a Carrie passa na história. Então isso tudo pra mim não me conecta com algo meu, percebe? Mas acompanhando a vida e a história da Carrie, eu compreendo ela. E eu fico aflito. Quando eu vejo a mãe dela, fanática religiosa, sabe? Fazendo aquela tortura psicológica com ela. Quando eu leio ela sofrendo perseguição na escola, né? Quando eu leio ela no baile da escola também tendo essa coisa dela estar descobrindo os poderes dela e dela também estar conseguindo finalmente se enturmar na escola e tudo isso junto, sabe? Eu fico tenso, eu fico aflito. Se você vê o filme, qualquer uma das versões do filme da Carrie Estranha, eu gostei de todos, tá? Tem uns que são melhores ou piores, dependendo do gosto de cada um, mas eu vi todos, gostei de todos. E o livro também gostei bastante. E, sinceramente, quando você acompanha o momento climático, né, da Carrie, que é no baile, caraca, você fica muito aflito, você fica muito nervoso, fica tipo, muito, meu Deus do céu, deu ruim, ladeira abaixo, mano do céu, sabe, você fica muito nervoso. Mas é porque o Stephen King criou isso tudo de forma muito específica, tá? E ele conseguiu, e o livro é um best-seller. Você não precisa ser uma menina, você não precisa ser uma adolescente, você não precisa ser mulher para você acompanhar a história da Carrie e se empolgar com aquela história e engajar naquela história, por mais que você não se reflita nela, percebe? Então, quando criar tensão, pensa no personagem, cria algo específico daquele personagem e trabalha com isso. E, de preferência, cria vários personagens, cada um deles com questões próprias a serem trabalhadas, a aguçar com sabores diferentes a imaginação do leitor. Essa é a primeira dica de hoje. Criar tensão do personagem através de algo específico. Vou voltar aqui no chat que rolaram perguntas. Gomes Carneiro Lucas, 95, perguntou: você acha que criar um bom conto de 50 páginas ou mais e vender pela Amazon é viável? Sim, é viável. Eu, Bernardo, não sei se 50 páginas teria algum tipo de classificação. Hoje em dia fala-se muito de noveletas. Eu tô por fora desse tipo de classificação. O que é um conto, o que é uma noveleta, o que é uma crônica, o que é um romance. É debatível, tá? Mas 50 páginas para um conto me parece ok, tá? Mas pesquisa, sinceramente, se fosse você, antes pesquisa o que é vendido na Amazon e o preço que está vendido na Amazon, tá? Porque tem livros que são vendidos na Amazon por preços baratinhos, e livros inteiros, com mais de 100 páginas, né? Então, nesse caso, a precificação pode ser relevante. Um leitor que pague o mesmo preço num livro, né, mais longo e num livreto, né, num conto, numa noveleta, algo do tipo, ele pode ficar frustrado, porque ele pode sentir que, paguei o preço de um livro cheio e veio um livro menor, né? Então isso pode ser um risco que você pode correr. Então, se fosse você, eu antes pesquisaria precificação para você decidir por quanto você vai vender essa sua história. O Mike Santos Ski, é isso mesmo? Tem aqui, Santor Ski. Não, desculpa se eu pronunciei errado, me corrija aqui como que se pronuncia. O Mike, ele perguntou: é meio que conseguir com que o leitor tenha muita empatia pelo personagem? A empatia é fundamental, eu acho que não tem muita ou pouca. A diferença de muita ou pouca empatia, acho que está mais a ver com se o personagem ele é principal, ou ele é secundário, ou ele é terciário. Então o leitor tem que ter mais empatia pelos principais, pelos primários, ok? Mas eu não diria que é só pela empatia. Empatia é indispensável. Ninguém acompanha uma história sem ter empatia pelo personagem, tá? Eu acho que Carrie também funciona porque é um livro curto, sinceramente. Eu acho que a Carrie ela é tão vitimizada, ela é tão passiva a história inteira que ela encheria o saco se fosse uma história mais longa. Mas como é uma história mais curta, você consegue acompanhar esse progresso dela aprendendo a usar os poderes dela passando pela menstruação, dela se enturmando aos poucos na escola,
e aí ter a tragédia no final, né? Você consegue acompanhar isso, porque é um livro de 65 mil palavras, mais ou menos, se não me engano. Então é um livro sucinto. Mas, enfim, o próprio Stephen King, ele conta que ele tinha dificuldade de escrever Carrie Estranha porque ele tinha dificuldade de criar empatia por ela, de tão passiva que ela era. Então, enfim, a empatia é indispensável, é fundamental, mas a questão é de criar algo específico, porque aí vamos lá, né? Geralmente, hoje em dia, né, muitas histórias, muitos livros tentam criar, assim, personagens que são muito genéricos, sabe? É o herói que ele é bom em tudo e não tem medo de nada e ele fica com todas as mulheres, sabe? Ou então ao contrário, aquela pessoa que tem todas as inseguranças da face da Terra. A pessoa se acha feia, a pessoa não sabe falar em público, a pessoa fica nervosa de falar entre pessoas novas, a pessoa ela não tem amigos, sabe? As pessoas são muito extremos. E, cara, se o personagem é bom em tudo, seja homem, seja mulher, tá? Mas se o personagem é bom em tudo, você vai acabar admirando esse personagem, vai acabar querendo viver essa vida em que a pessoa tira tudo de letra, sabe? E se o personagem tiver todas as inseguranças do mundo, você também vai se conectar com esse personagem de alguma forma, porque você vai ter alguma delas. Você vai se sentir inadequado de alguma forma. Ou você se sente feio, ou você se sente inibido socialmente, ou você se sente despreparado, se sente incapaz de fazer algo, ou tudo isso, sabe? Então, mas isso é usado justamente para ser tão genérico que todo mundo consegue acompanhar. E eu acho que não é o melhor caminho, é um caminho que é falível demais. Não recomendo esse caminho, sabe? E sei lá, nós não somos best-sellers, né? A gente quer ser, né? Mas nós não somos. E por exemplo, Stephen King, por exemplo, ele nunca usou essa tática. É um dos maiores escritores de todos os tempos, né? É um dos maiores escritores do século XX e está sendo ao longo desse começo do século XXI. E o cara não usa isso, pelo contrário, ele criou a Carrie, que tem uma história muito específica. Ela tem muita segurança, ela passa por muitas questões, mas a história dela é muito específica. Eu acho que é por isso que funciona. Enfim, então cria personagens que poderiam existir no mundo real, tá? Se baseia no que você vivenciou, se baseia em pessoas que você conheceu, parentes, amigos e tudo mais, tá? E cria alguém que seu leitor pode falar, cara, essa pessoa pode existir, tá? Ou o leitor vai falar, sou eu de alguma forma, me identifico de alguma forma, ou vai falar, já conheci alguém assim. O Stephen King conta que ele tinha duas meninas que ele conheceu que lembravam a Carrie, né? Que possivelmente serviram de inspiração para Carrie, menina da escola que tinha esse perfil de meninas muito reclusas, muito tímidas e que sofriam bullying. Então, e esse é o ponto, você já viu a Carrie em algum lugar? Acho que esse é o ponto da Carrie. Você já viu a Carrie em algum lugar, cara. Você, em algum ano da sua vida escolar, tinha uma Carrie na sala de aula. E é isso que eu acho que funciona com a Carrie, né? Porque acho que, em vez do Stephen King tentar fazer com que o leitor se projete na Carrie, que é o que os livros fazem geralmente, né? Você não vai se projetar na Carrie, mas você vai reconhecer ela. Você vai lembrar de alguém. Você vai ver alguém que tem uma trajetória similar com a dela, sabe? Então acho que foi mais esse caminho que o Stephen King seguiu, usando ele de exemplo aqui, né? Então, foca... Me perdi. Então foca em criar uma personagem que possa existir e que tenha peculiaridades, que seja singular, tá? E cria uma tensão específica que, se o seu leitor não sentir na pele, ele possivelmente compreende, ele poderia sentir, tá? No caso, fugindo bastante do Stephen King, né? O Lovecraft. Quando você fala de horror cósmico, você compreende que os heróis trágicos do Lovecraft enlouquecem. Você compreende esse surto deles. Você compreende que eles realmente vão perder
a mente deles. Então, por mais que aquilo não exista. Então, esse que é o ponto. É algo muito específico. E quando você vê um personagem que ele tem uma longa trajetória com os horrores cósmicos Lovecraftianos, putz, não tem como esse cara continuar sã consciente, por exemplo. Então, isso que eu quis dizer. Algo bem específico. Café com Leitura disse aqui: boa noite, passei só para deixar um carinho a todos. Boa live, aproveitem bastante esse moço. Estarei no YouTube daqui a pouco em live também. Boa live, Ana. João Antônio Moraes falou: Carrie é maravilhosa, é um livro espetacular. Gomes Carneiro Lucas falou: Kurt Vonnegut, não sei pronunciar isso, autor de Matadouro 5. Diz para esquecer o suspense, ou seja, dane-se o suspense. Concordo com essa dica? É uma opção. Mas é uma opção que traz prós e contras. Se você tira o suspense, o que você põe no lugar dele? E aí vai dar proposta de cada um. Sabe? No meu livro Era do Abismo, de fantasia sombria, não tem tanto suspense, sinceramente. Mas é um livro que não é de terror, não é horror, não é ficção científica. Então é um livro mais de ação, mais de aventura, por exemplo. Pensando em um terror, sabe? Eu, Bernardo, sei lá, no meu livro de horror psicológico, né, Pesadelos Atrás do Espelho, eu usei um certo suspense porque tem umas incógnitas que só são respondidas no final do livro, né? Então, mas eu também não fico também focando em cenas de suspense, sabe? É algo que permeia o livro, mas não tem assim uma cena específica em que eu tenha injetado suspense no leitor. Então, é válido, é possível, mas tá. Então, o que você está oferecendo ao seu leitor, então? Pensa nisso. O que você oferece ao seu leitor? Voltando aqui aos tópicos que eu separei para hoje. A segunda dica que eu separei para hoje é criar tensão do cenário através de elementos recorrentes. Cria o cenário da sua história. Se passa no mundo real, tudo bem, mas qual é o elemento da narrativa que faz parte desse cenário que você vai usar de forma recorrente para criar tensão? Um exemplo nada a ver com terror e horror, tá? O filme Tropa de Elite. O cenário é o Rio de Janeiro. Um lugar real, uma história que poderia ser real, tá bom? Uma cena que é muito tensa você está acompanhando já o Capitão Nascimento muito tenso, muito estressado, com problemas com a família dele, sabe? Problemas com a esposa dele. Ele tendo assim, problemas do coração até de tanto estresse que ele vive. E numa dessas, ele do nada tava lá no batalhão dele, ele se levanta e fala: vamos embora, vamos pro morro, vamos encontrar o corpo daquele menino. Mas o que eu percebo é isso, o contexto é que teve uma mãe que perguntou pelo corpo do filho dela. O filho dela sumiu, o filho dela foi morto, ela queria enterrar o menino. E isso ficou na cabeça dele. Caraca, a mamãe perdeu um filho, sabe, que o Bob tinha matado na história, e ela não podia enterrar o garoto, sabe? E porque não tinha o corpo dele. E ele falou, ele parou tudo e falou: cara, vamos encontrar o corpo desse moleque. E foram, sabe? O batalhão obedeceu, né? O capitão mandou. E aí, essa cena é muito tensa, essa cena me criou bastante tensão, mas percebe que ela só foi possível graças ao cenário das favelas cariocas que o filme apresenta. Eu iria mais além, e no segundo filme tem a cena que, se não me engano, se não me falha a memória, é uma repórter, tá? A menina que ela invade ali uma casa que ela está investigando a conexão entre milícias, entre tráfico e entre políticos. E ela descobre ali um lugar que estavam escondendo material de campanha de político junto de coisas de criminosos, né? E ela encontra aquilo e ela liga pro Fraga, que é aquele personagem que ele é rival do Nascimento, mas que acaba se tornando, no final das contas, aliado dele no final do filme. Mas, de novo, sabe, ela entrando naquela casa, você fica tenso, porque você sabe que aquilo lá é lugar de criminoso, é lugar de gente que mata sem dó nem piedade, então você percebe isso, você sente que essa mulher tá correndo um perigo enorme, sabe? Mas, de novo, isso é dentro do contexto que eu, Bernardo, num livro de fantasia medieval, não conseguiria reproduzir. É coisa do contexto do cenário real do Rio de Janeiro, contemporâneo ainda por cima.
Então, cria um elemento do seu cenário, aí, seja ele qual cenário que for. Pode ser de fantasia, pode ser de ficção científica, pode ser de horror, pode ser noir, pode ser qualquer coisa. Cria um elemento recorrente do cenário que cause tensão na história. Pensa nisso, pensa nesse ambiente, nesse ecossistema que pode levar o seu leitor a ficar tenso. Exemplo disso também, mais clássico, cara, contos de fada usam muito isso. Quando a Chapeuzinho Vermelho vai pra casa da vovozinha e falam pra ela, não fale com ninguém no caminho. O lobo mau, ele causa tensão, né? Ele que é o elemento de tensão, de medo. Mas, cara, o cenário da floresta tá lá também contribuindo para essa tensão. Porque se a Chapeuzinho estivesse dentro da aldeia e ela visse um lobo ao longe, esse lobo não seria uma ameaça, porque ela estava dentro da aldeia. Ela estava em segurança. Então, o fato dela estar fora do ambiente seguro cria também uma tensão junto do próprio lobo mau. Percebe? Não basta só o personagem, não basta só o antagonista ali presente para causar tensão. O contexto, os arredores me influenciam. E uma dica também interessante, uma dica bônus que me veio agora na cabeça, também é interessante você criar um cenário e justamente desconstruir esse cenário de modo a criar tensão. Então, por exemplo, se você o personagem chega em casa e a casa está fora do lugar, e é aquela casa que ele viveu a vida toda, era para ser um refúgio, mas não é mais, por algum motivo de dentro da sua história. E aí? O cenário passa a se tornar um lugar de tensão também. 2 exemplos disso bem distintos são o anime Death Note e o jogo Silent Hill 4. No Death Note tem um trecho da história que o L percebe que está sendo vigiado por toda parte. E aí ele percebe que ele não tem mais segurança, ele não tem mais privacidade. E aí ele precisa lidar com isso de alguma forma. Isso é um exemplo, tá, do cenário do Death Note sendo usado para criar ali uma sensação de tensão, de desconforto no caso, né, do leitor espectador, dependendo de quem leu o mangá, quem viu o anime. E no Silent Hill 4, The Room, você tem a sua casa como porto seguro, mas ao longo da história a sua casa está mal assombrada e as assombrações começam a surgir na sua casa. Então, criar um cenário que use elementos recorrentes que vão ser usados para criar uma tensão a longo prazo, para o leitor se sentir, putz, esse lugar aqui é perigoso, esse lugar aqui tem uma ameaça, esse lugar aqui já deu problema antes, portanto pode dar de novo problema. Tá? Ou também criar um cenário que a princípio ele é amigável, ele é seguro, mas desconstruir esse cenário de forma que nada mais é seguro para o personagem que está ali envolvido na história. Não é à toa, né, tantas histórias de terror, de horror, se passam em um ambiente só, né, uma casa mal assombrada, né, não só casa mal assombrada, por exemplo, no Jogos Mortais, por exemplo, o primeiro filme, né, boa parte deles é dentro de um banheiro, e que banheiro me dá muita aflição, muita agonia, primeiro porque ele é imundo, segundo porque tem um corpo morto no meio do banheiro, e terceiro porque você vai redescobrindo esse banheiro ao longo do filme. Eles vão descobrindo, né, que tem coisas escondidas ao redor deles, né, tem coisas escondidas em vários lugares para eles usarem ao longo do filme. Então aquele ambiente ele é claustrofóbico e ele também vai te criando tensão de várias formas, e é um ambiente só. O filme não fica só nesse ambiente, mas quando o filme volta para esse ambiente, quando volta pro banheiro, meu querido, você já fica tenso já. Porque você já sabe, já tem 2 caras presos aqui, acorrentados, tem um defunto, tem um presunto fedendo, sangrando no meio. O lugar é imundo, dá vontade de lavar a mão só de olhar para aquilo, sabe? E eles estão ali numa situação totalmente hostil a eles. De novo, o cenário sendo usado para criar tensão. Pensa nisso. Eu falo muito, pensa nisso enquanto eu tô, né, gravando. Eu tenho que
contar um dia quantas vezes eu falo pensando nisso ao longo de uma live. Respondendo aqui os comentários da live, o Heitor Aldebaran disse: Lovecraft injeta um suspense pesado. Ele usa o conceito bem interessante que ele apresenta, né, e ele usa isso muito bem, que eu não concordo, mas dentro do Lovecraft ele usa realmente muito bem, é que o sentimento mais poderoso é o medo, e o maior medo é o medo do desconhecido. Isso é basicamente sim o mantra, né, do Lovecraft. Todo mundo que quer escrever horror cósmico, eu recomendo de pegar essa frase, escrever e botar assim num post-it colado no seu computador, colado no banheiro. Que eu acho que esse é o conceito fundamental do horror cósmico. E é por isso que o Lovecraft trabalha esse medo do desconhecido de formas tão interessantes. B. Malthus. Jogo fantástico com apresentar a surpresa e horror dos personagens quando eles se separam com algo que quando se deparam com algo que nunca viram. Esse tipo de cena tem que ser usado com bastante cuidado, porque se você está vendo um monte de coisa que você nunca viu antes, o fator surpresa, justamente, né, acaba banalizando, né? Se for ver, por exemplo, o Rick e Morty, aquela série, né, que é do Adult Swim, tem no Netflix também. O Rick e Morty o tempo todo tem elementos totalmente novos, né, totalmente alienígenas, mas que não é o foco, né? O foco da história não é ficar dando atenção ao horror de descobrir coisas novas. Então, a série banaliza isso de forma proposital, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. Não pode banalizar. Não dá para usar isso o tempo todo. Eu diria que dá para usar isso algumas vezes ao longo da narrativa. Mas tem que usar com muita cautela, com muita atenção, tá? Então, a questão é você realmente descrever de forma que o leitor compreenda que aquilo ali não tem paradigma, que aquilo ali realmente é algo novo, que realmente é algo inconcebível. E eu recomendo que você busque um equilíbrio, uma harmonia entre descrever tanto de forma substancial quanto de forma abstrata. Então, o próprio Lovecraft, no começo dos contos dele, os primeiros contos dele eram sempre algo indizível, algo inominável, algo... ele usava Eldritch, né, que eu usava assim, uma palavra que ele usava muito, né, Eldritch, que não tem uma tradução exata para o português, não lembro agora como que traduziram no caso do Lovecraft. Mas sempre algo assim, tipo, profano e escatológico e tudo mais. E ele não dá forma, é sempre algo tão sinistro que não tem como descrever. Mas no final da carreira do Lovecraft, ele começou a descrever de forma mais substancial, e é o momento que nós temos os contos mais famosos dele, e também o que os leitores consideram os melhores. É quando ele começou a dar substância, a dar forma a esses horrores, e quando surgiu, né, esses monstros tão gráficos que nós conhecemos do Lovecraft, que são tão horrendos, mas que você consegue ilustrar. Fica grotesco e fica genial. Então esse que é o ponto. Eu recomendo que você busque as duas coisas. Dá uma descrição substancial de volta ao Stephen King, né? O Pennywise, ele se manifesta de várias formas. Ele é o palhaço, ele vira tipo um monstro meio aranha, ele abre uma bocarra grotesca. Ele se manifesta de várias formas diferentes. Então, não fica só ideias abstratas, né? E It a Coisa e tal, o Pennywise, ele bebe bastante da fonte do horror cósmico, tá? Você lê, você não sabe o que é o Pennywise, se ele é um fantasma, se ele é um monstro, o que ele é? É um demônio, sabe? Então, e a resposta, no fim das contas, mano, é muito, 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 muito horror cósmico, sinceramente. Então, o Stephen King, ele bebeu da fonte do horror cósmico bonito para escrever o Pennywise, mas ele dá substância, ele dá forma ao Pennywise o tempo todo. O Pennywise nunca é algo indizível. Pelo contrário, sempre tem forma. Então, recomendo as duas coisas. Dá a descrição abstrata de como que essa ideia não funciona na mente do leitor, tá? Mas dá também aí alguma descrição também substancial. Um bom exemplo disso é o Leonel Caldela na trilogia Tormenta. Porque
ele explica, dando aqui um exemplo, tá? Que quando uma pessoa mortal, um ser humano, um elfo, anão, né, fantasia no caso, mas quando alguém normal vê um horror cósmico que ele apresenta, que são os demônios da tormenta, os Lefeu, o cérebro não consegue compreender aquilo, o cérebro só não compreende. Então o que o ser humano vê é, na verdade, o que o cérebro está criando, são ilusões que o seu cérebro cria para não enlouquecer. Porque se você vê de verdade, você enlouquece. Então o cérebro se protege. Então são cores que não existem, são ângulos que não existem, são seres que não existem. E aí, por causa disso, tem uma atitude que eu gosto muito, que olhar para a primeira vez que o mundo vê um monstro da tormenta, um demônio da tormenta, a sensação era de ver um objeto 3D na frente de um quadro. Você vê o quadro e vê o objeto 3D. Mas o seu cérebro compreende que eles não pertencem à mesma realidade. O seu cérebro entende como coisas separadas, né? O quadro e pensa no cubo mágico, né? Pensa num quadro, Mona Lisa e um cubo mágico. Você olha, o seu cérebro sabe, não pertencem ao mesmo plano, não pertencem à mesma realidade. São coisas separadas que estão sobrepostas. E essa sensação de olhar para o monstro da tormenta, o seu cérebro não aceita que aquilo pertence ao seu mundo, que aquilo está no seu mundo. E o Caldela, ele consegue descrever isso de várias formas. Se quiser um exemplo assim, mais preciso, no livro Crônicas da Tormenta, volume 2, A Companhia Rubra, é um conto do Caldela, que é um bom exemplo da Tormenta e do horror cósmico que ele propõe em Tormenta, tá? Então dá pra ver bastante desse horror cósmico lá também. Enfim, como eu falei, isso não serve só pro horror cósmico, tá? Tô dando aqui de exemplo pra gente conseguir ter, né, algo substancial para falar. Mas trabalhe com as duas coisas. Quando você quiser criar algo novo, né? É que fantasma, por exemplo, é uma coisa que, sei lá, a gente já tá batido já. Mas eu acho que seria interessante, por exemplo, você contar uma história de fantasma para um ateu. Então, aí esse que é o ponto, né? Você cria o ateu como alguém que tem certeza que isso não existe. Na hora que ele se depara com um fantasma, ele não vai aceitar, e isso pode levar ele à beira da loucura, porque ele está se deparando com algo que é inadmissível. O contrário também é válido, né? No caso, até, de novo, né? Citando sempre exemplo, o horror cósmico. Você tem fé em Deus, você acha que o que existe além do mundo mortal são demônios e anjos, e Deus e santos, né? E você descobre que nada disso existe. É um paradigma novo. Então, e aí no caso está mais no campo das ideias, no campo mais abstrato, por exemplo, tá? Enfim, né? Pensa nisso. Traz descrições, traz ideias substanciais e abstratas. Ambas. Que aí você consegue deixar bem claro pro leitor o que você está trabalhando ali, com as ideias que você está ali trabalhando na sua história. Jonathan Moreira fala: queria escrever suspense, mas falta a ideia. Leia suspense, veja filmes de suspense, leia quadrinhos de suspense, jogue videogames de suspense, busque inspiração, que aí seu cérebro vai naturalmente ligando os pontos e criando ideias novas. Gomes Carneiro Lucas: estou lendo os contos do Conan, o Bárbaro, de Robert Howard, pois pretendo fazer o TCC em cima da narrativa do Robert Howard. Estou entrando no personagem, até imito as falas. O Conan é bem interessante, e se você cavar bem fundo, você encontra conexões entre Conan e Cthulhu e os mitos, porque o Howard e o Lovecraft, eles eram amigos, eles trocavam cartas e eles cruzaram as criações deles em alguns momentos. Isso é uma coisa bem interessante. Eles se encontram. As ideias se encontram, os universos se encontram. Henrique Pimenta 25 disse: tem como quebrar o suspense e tensão do leitor aproveitando para fazer um ponto de virada? Sim, tem como. Mas sua pergunta é um pouquinho abstrata para mim. É possível sim, de 1000 formas, né? E aí depende como que você quer abordar isso. É um plot twist. De vez em quando é interessante você fazer um suspense inócuo, não sempre, é claro, mas dá aquele suspense que não dá em nada, não era nada, sabe? Que isso dá uma sensação de incerteza pro leitor.
não pode usar esse tempo todo, que fica frustrante, fica broxante, né? Mas isso de vez em quando dá aí você finge que dá medo, fica aquele silêncio e bum, não é nada, no fim das contas. Isso realça a sensação de incerteza, de será que estou paranoico? Né? E aí isso também ajuda a realçar quando tem um momento de suspense válido também. Por exemplo, então pode ser isso, pode ser um suspense que não era nada, pode ser uma reviravolta, pode ser finalmente você explicar o que estava por trás da história o tempo todo. Isso tudo quebra o suspense e a tensão, como um ponto de virada, por exemplo. Né? Então, enfim, é possível sim, tem que ser criativo. Gomes Carneiro Lucas falou: o Conan não é perfeito, faz com que nós nos identifiquemos com ele, além de ser um guerreiro bravo e destemido. Você o admira por isso. O Conan, ele é bem a imagem do brucutu idealizado. É um homem fortão, ele é inteligente, tá? Ele é um líder guerreiro, ele sabe guerrear, ele quando lidera tropas no campo de batalha, ele vence. Então ele é bem idealizado sim, mas isso que é parada, ele não é o Sherlock Holmes também, né? Ele também não é o sabe-tudo. Mas ele sempre vence. Então você faz parte da ficção pulp daquela época. Midzi 10 falou: Raito, mó paranoico. Raito é do Death Note, que eu falei mais cedo. Botou um grafite na dobradiça da porta. Essa é uma tática clássica, tá, de segurança, pra quem tem paranoia, quem quer saber se alguém entrou no seu quarto enquanto você esteve fora. Foi uma cena interessante essa, mas foi uma das cenas assim, que a gente lê e vê sobre isso em outros lugares também. O Mike.Santorski disse: Dagon é meu conto favorito do Lovecraft. Já leu? Sim. É simplesmente incrível e surpreendente. Acho que é um conto assim que realmente serve muito bem para ilustrar o Lovecraft, né? Serve muito bem para ilustrar o horror Lovecraftiano, o horror cósmico. Aquela descrição dos abissais, né? Dos monólitos e tudo mais, é bem interessante mesmo. A M.R. Wolf disse: acho que o RPG Cult, com K, mexe com isso. Essa realidade, na verdade, outra coisa que é propriamente humana não é capaz de suportar. Esse é um conceito que hoje em dia está bem popular, eu tenho visto isso em tudo que é canto. Eu até li, inclusive, um livro de RPG que é esse daqui, Orbe da Degeneração, que usa bastante das ideias de Lovecraft. Eu li outro livro de RPG que eu não lembro onde é que tá agora, se eu guardei, se tá aqui ainda, que é o Elder Evils, do D&D 3.5, bebe do Lovecraft também. Eu li hoje, entre hoje e ontem, uma aventura de Old Dragon, a Cripta do Terror, também bebe um pouquinho de Lovecraft, de horror cósmico. Então, assim, essas ideias já estão bem batidas, já estão bem pops hoje em dia, são bem interessantes. A minha recomendação para quem quer usar é leia bastante para poder criar de forma, né, original, de forma singular. Porque às vezes a gente lê pouco e pensa que está criando uma coisa genial, quando vai ver, outros já criaram a exaustão até. E o Lovecraft está bem popular. Então, atenção quando for usar o Lovecraft, inspirações Lovecraftianas nas suas histórias. O Anderson Soa disse: só eu prefiro Solomon Kane do que Conan? Cara, eu preciso ler Solomon Kane, para ser sincero com você. Aí eu vou poder opinar. Também precisa Conan. Eu li só alguns contos do Conan, eu li o único romance que existe, né? Do Conan, eu li um bocado, preciso também ler mais do Conan. Gosto do que eu li, gostei do que eu li, mas eu preciso ler mais também. A Henry Wolf disse: mas aquilo cada um no seu quadrado. Eu acho que tem uma HQ do Conan e Kane que se encontrar. Isso foi sobre quem gosta mais, do Conan ou do Kane. Leiam os dois, hora da história. Leiam Conan, leiam Solomon Kane e depois a gente volta aqui para debater qual acho que vocês preferiram. E se quem quiser me indica também os livros do Solomon Kane. Livro do Conan eu já conheço já. Quero adquirir, não tive tempo e dinheiro ainda de adquirir os do Pipoca Nanquim, parecem muito bons, mas contos do Conan, livros do Conan são mais acessíveis. Solomon Kane é menos popular. Então, quem quiser me indicar livros do Solomon Kane, eu aceito indicações para conhecer um pouco melhor.
O Wanderson Soa disse: demônios, enredos e questões sobrenaturais são mais a minha praia. Bom gosto. Me lembra um pouquinho do Constantine, o Hellraiser da DC. Próximo tópico é o terceiro e último. Eu vou falar esse tópico aqui, vou responder mais perguntas e vou encerrar a live. Nem sei que horas são. Tá na hora já de live. E a terceira dica da live de hoje, do podcast de hoje, é criar tensão do enredo através da narrativa. A principal ferramenta para isso é o foreshadowing, que é o seguinte: o foreshadowing é quando você usa um elemento que ele é recorrente na história. Então, por exemplo, vamos supor, tem um mago na história, ele usa uma magia no começo do livro, e aí ele usa de novo essa magia no final. O leitor acha justo porque ele já sabe que a magia existe, faz sentido ela ser usada. Se o mago só usa essa magia no final, fica um Deus Ex Machina, fica algo assim, injusto pro leitor. Tipo, o mago nunca apresentou esse poder, e quando foi conveniente ele tinha um poder e salvou o dia. Poxa, né? Muito conveniente, muito forçado. A solução é você apresentar o elemento que vai ser usado ao longo da narrativa. Exemplo, um personagem ele tem medo, tem fobia de sangue. E aí no começo do livro ele corta o dedo na escola, ou no trabalho, ou em casa mesmo, mas pra ele é uma sensação de desespero ver aquela gota de sangue saindo do dedo do personagem. E aí você já explica, olha, tem fobia de sangue. E aí já mostra uma situação de tensão. Ao longo da história, você vai trazendo de novo essa temática de sangue para ser usada, por exemplo, de modo cada vez mais tenso no sentido literal da coisa. Então, por exemplo, vamos supor que no meio da história ele precisava salvar alguém, mas ele não consegue, por causa de que tava tendo, tiroteio, tava tendo uma ameaça, alguém sangrou e a reação foi correr dessa cena de sangue o máximo possível, de modo assim irracional, para se livrar da fobia. E aí, não consegue encarar a fobia do sangue, por exemplo. E aí no final do livro, tem a situação em que simplesmente não tem como fugir do sangue, ele já tá na situação totalmente sangrenta e não tem opção de fuga. E aí ele é obrigado a encarar essa fobia, por exemplo. Então, percebe? Através do enredo, essa tensão foi sendo trabalhada de forma gradual, ficando mais intensa. Por exemplo, outro exemplo que me veio em mente agora é no segundo filme dos Jogos Mortais, que eu não gosto tanto, eu acho que é o filme mais fraco que teve da franquia Jogos Mortais, mas que a menina, acho que é Amanda o nome dela, se não me falha a memória, ela tinha questões com drogas. E tem a cena que é uma das cenas mais tensas do filme, só que eu acho que ficou tensa num nível um pouquinho tosco, é que tem assim um poço cheio de seringa. E aí, pegam ela e tacam no poço de seringa, e ela tem que achar uma chave no meio de um monte de seringa, e ela passa a mão, e a mão dela fica toda espetada de seringa. É muito nervoso que essa cena é assim, chega num nível de grotesco, tá? Muita gente acha essa cena de muito mau gosto, e assim, né? Mas dentro do Jogos Mortais, não sei o que também, né? Mas o problema do Jogos Mortais não é nem isso. O problema do Jogos Mortais 2, no caso, é que é muita escatologia e pouca história. Eu acho que os outros são mais equilibrados entre ter uma historinha ali e ter a escatologia pela qual a franquia é conhecida, pela qual a franquia é popular. Eu acho que tem que ter os dois. Tem que ter a escatologia, mas tem que ter algum enredo para conduzir essa história. No Jogos Mortais 2 é só escatologia o tempo todo. Enfim, mas percebe, ela já tinha alguma conexão com seringa antes. Então, quando ela cai nesse poço de seringas, não é só uma agressão aos seus olhos como espectador, mas está dentro do contexto da personagem. Isso é importante também. Então, apresenta o elemento que vai ser usado de modo tenso ao longo da história. Pensa o seguinte, você consegue até surpreender o seu leitor com uma coisa assim chocante, bombástica, mas a tensão mesmo, aflição, eu acho que é algo um pouquinho mais sutil. É como uma neblina que vai subindo, sabe? E quando a neblina sobe, você sente frio, você sente a sua pele, aquela umidade frígida, sabe? E a sua visão fica turva.
e é tudo ao mesmo tempo. Esse que é o ponto da Neblina. Eu acho que tensão, aflição é mais aí, enquanto o gore, a escatologia é mais aquela coisa da pancada, né? Da surpresa, do impacto. São propostas diferentes. Então, no caso da tensão e da aflição, eu acho importante ir trabalhando de forma dosada, ir graduando, e eu vai subindo, vai que nem a maré, sobe e desce, sabe? Dá uma cena bem tensa e aí alivia. Aí dá uma cena depois mais tensa ainda e alivia. Não adianta também ficar só tentando forçar a tensão o tempo todo, porque banaliza, perde a força, perde a surpresa, sabe? Enfim, então pega um elemento da narrativa e trabalha esse elemento ao longo dela de forma gradual. Cada vez que esse elemento retorna, a cada vez que esse elemento retorna mais forte. E percebe como nas 3 dicas que eu dei, as 3 se comunicam o tempo todo. Eu destilei elas para poder explicar de forma mais esclarecida, mas você não cria uma sem a outra. Você não cria a tensão do personagem sem o enredo, não cria a tensão do cenário sem o personagem, e etc. Então, personagem, cenário e enredo são os baluartes da escrita criativa, os baluartes de toda a história, todo o livro. São os 3 elementos que você tem que estar trabalhando e pensando constantemente e estar apresentando de forma interessante para o seu leitor sempre. Mas eles se comunicam, mas é importante a gente ver, né, como que a gente pode aproveitar cada um deles. Então, personagens através de algo específico, fobias específicas, traumas específicos, histórias específicas desse personagem, não aposta no genérico, cria algo interessante que o seu leitor vai gostar, que vai cativar, o seu leitor vai ficar curioso para conhecer mais ao longo do enredo, tá? Cria também tensão através do cenário, com elementos recorrentes desse cenário específico que você está criando. É um mundo normal com pesadelos. Ótimo. É um mundo tipo Alice no País das Maravilhas, um mundo meio doido, meio insano, mas hostil. Ótimo, sabe? É um mundo de científica, mas que tem muito mistério e tem uma forma de vida misteriosa que foi descoberta há pouco tempo. E aí tá trabalhando com esse mistério dessa ficção científica, com essa criatura desconhecida. Ótimo. Mas cria algo do cenário que vai ser usado ao longo do enredo e o próprio enredo, tá? Não tenta criar a tensão, não enxerga a tensão e a aflição como pontos isolados. Fica melhor quando você tem um elemento narrativo que vai e volta, que aí cria intensidade. Fobia de sangue, foi o exemplo que eu dei mais cedo, você pode usar como você quiser, tá? Pode ser, sei lá, o personagem teve um acidente de carro, por exemplo, e aí sempre que ele tá no carro, sempre que ele tá no ônibus, ele fica um pouco tenso. Mas aí, no meio da história, ele presencia um acidente de carro que remete a acidentes que ele viveu, por exemplo. E aí isso dá um gatilho nele que ele fica tenso. E esse acidente pode ser uma cena também muito importante para a história. E no final da história, ele tá dirigindo e tá com medo. Tá fugindo da polícia, tá fugindo de bandidos, né? Tá fugindo dos outros. E tá com medo de reviver aquele acidente. Percebe? Então, mesmo fator narrativo, acidente de carro, é usado ao longo do enredo para criar tensão no personagem e na história e no leitor. São esses 3 principais baluartes que acho que são fundamentais em toda a história. E eu acho que essas 3 formas aqui de criar tensão através dos 3 baluartes vão ser muito úteis para qualquer tipo de narrativa. Lógico, né? Cada um de nós vai adaptar da forma que for melhor para a própria história. Gomes Carneiro Lucas falou aqui: eu li A Cor que é do Espaço, do Lovecraft, e amei o conto. É espetacular. A MR Wolf perguntou: assistiu o filme do Nicolas Cage? Ela fala Nicolas Jesus Cage. Eu vi esse filme e é maravilhoso. Nossa, assista esse filme, é muito bom. A Cor que é do Espaço, com o Nicolas Cage, é um filme espetacular.
E é um filme que o Nicolas Cage está atuando bem. O Nicolas Cage é um cara que ele é 880, né? Ele vai de atuações maravilhosas para atuações deploráveis. E nesse filme ele está épico. O Wanderson Soa disse: o horror cósmico poderia ser bem mais expandido, mas quem tenta afunda demais no Lovecraft. Quase todo mundo que tenta fazer horror cósmico coloca um tentáculo no meio. Pois é, eu acho que tem muito mais além do tentáculo que pode ser usado, né? Até mesmo com questões imagens que dão medo, né? Quando eu vejo, sei lá, um olho gigante, né? Ou vários olhos, várias bocas, sabe? Até vários braços até, né? Pode dar uma aflição boa também. Eu lembro de um curta-metragem de terror, tá no YouTube, não sei se dá pra encontrar agora, mas eu vi esse vídeo no YouTube, é muito sinistro. Que é uma pessoa com medo, como se fosse filmagem caseira, e ela, se não me falha a memória, enfim, ela se tranca no quarto, mano. E aí começam a abrir olhos pela parede dela. E a parede, todas as paredes do quarto, um monte de olho vai abrindo e vai olhando pra ela. Mano, aquilo me dá aflição, me deu um medo, aquilo muito sinistro, né? Enfim, né? Modo de sentir medo sem usar tentáculos. Podia ser um tema de uma live, né? O que dá medo além de tentáculo. Batata Assada disse: Gosto do conto Os Gatos de Ultar, não li, preciso ler. Gomes Candeiro Lucas: o Robert Howard, ele sabe descrever cenas de batalha. A Cidadela Escarlate é um conto maravilhoso. Tem batalhas, feitiçaria, intrigas políticas. Ele era bom mesmo nisso. Preciso ler mais ele, inclusive. Howard está se tornando um dos meus autores favoritos. Bom gosto. A equipe Pipoca e Nanquim realmente caprichou. Preciso botar um nesses livros da Pipoca e Nanquim. Wanderson Soa falou: amo os Jogos Mortais. Violência gratuita quase sempre me ganha num filme. Mas em livros é mais difícil. Quem também é expert em violência gratuita e intenção de uma forma bem diferente de tudo que a gente falou até agora é o Tarantino. Pô, o Tarantino tem cenas muito tensas, muito boas também. Ele é um bom exemplo de um gênero nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas que consegue criar cenas que te fazem explodir miolos. Banda Sussoa: sempre que eu escrevo alguma cena de violência é necessário em uma certa cena para mostrar que o mundo é perigoso e que não é fácil de viver. Não sei se você escreveu de forma coesa essa frase, mas sim, é importante usar a violência para anunciar a temática e também o clima, né, desse cenário, dessa história que você está criando. Por isso que eu mato personagens, para todo mundo ver que há riscos e há consequências das ações. Senhoras e senhores, falei as 3 dicas de hoje, li quase todos os comentários aqui. Eu vou beber um gole d'água e, se não houver mais perguntas, eu vou me despedir de vocês. Quem tiver perguntas, fale agora ou cale-se até a próxima live. Lembrando que vai ser sábado agora, a próxima live, com a Yasmin Kader. O assunto vai ser como criar personagens que fogem dos arquétipos. É um assunto mega interessante, dá muito pano pra manga. E eu acho que é fundamental porque ninguém merece, né? Histórias que ficam se limitando a estereótipos e arquétipos e ficam só nisso. Então a gente vai realmente falar... Eu já falei bastante nisso, né? De como usar arquétipos, como usar os clichês a seu favor, como usar o arquétipo sem ser clichê até, né? Já falei um bocado disso. Os arquétipos são interessantes, mas quando consegue fugir do arquétipo, aí eu acho que ler uma história e ler um personagem que foge dos arquétipos faz meu coração cantar, sinceramente. Então é disso que eu e Yasmin Kader vamos debater no sábado, às 7 horas. Vai ser uma honra ter vocês aqui. Surgiu aqui uma pergunta, eu vou responder ela e vou me despedir de vocês. O Mike Santorski, como se pronuncia? Me diz, por favor, Mike, como se pronuncia, que eu tô curioso, como se pronuncia esse nome que você botou aqui. O Mike perguntou: qual o seu maior medo? O meu maior medo, eu diria que eu tenho 2 medos, tá?
Um que é bem instintivo e bem comum e tá comigo desde sempre. Eu tenho medo de altura. Eu não fico olhando da janela por muito tempo. Eu olho a janela, boto o roxinho, sinto o ventinho e saio. Eu não chego muito perto da janela. Me dá agonia, me dá aflição ficar perto de janela. E, curiosamente, quando eu estudava na UERJ, eu estudei na UERJ por uns 2 anos, né? Mais ou menos. Eu tinha o hábito de chegar naqueles parapetes da UERJ, lá no 11º andar, e ficar lá, né, olhando para baixo, olhando os arredores, né, e aquilo me dava um gelo na barriga, né, e eu não sei porque eu fazia essa porcaria. Mas eu tinha esse hábito, né, de ficar lá, né, flertando com o meu medo. Eu não sei porque fazer isso, maluco. Mas eu tenho medo de altura, é um medo meu clássico, muita gente tem também, e eu percebo isso em mim, me incomoda demais a altura, e esse medo está comigo desde sempre. Mas eu tenho medo que é meu mesmo. Que é esse medo, acho que é um pouquinho mais pessoal. Outras pessoas vão compreender. Outras pessoas também sentem esse medo, tá? Mas aí já é algo já pra mim que é realmente o meu maior medo de todos. Que é medo de que algo de ruim aconteça com minha filha. Esse é o meu maior medo. Então, assim, se algo de ruim acontecesse com ela, a gente tem tanta notícia trágica, né? Não só de crimes cometidos contra crianças, mas também acidentes envolvendo crianças, sabe? Às vezes, mero acaso do destino, sabe? Pode acabar fazendo mal a uma criança. Mas não só uma criança, qualquer pessoa, sabe? Então, se algo acontecesse com minha filha, sinceramente, eu não teria mais propósito de viver, eu não ia mais querer viver. Se algo de ruim, de trágico acontecesse com minha filha. Então esse que é realmente o meu maior medo de todos. Tá aí 2 dicas para serem usadas na ficção, né? Botar uma pessoa que tem medo de algo assim bem banal, bem comum, bem cotidiano, né? Altura, escuro, né? Algo do tipo. Um medo um pouquinho mais específico que a gente sente, a gente não percebe, é medo de silêncio. E eu, particularmente, quando estou em casa e está muito silêncio, eu fico incomodado, né? Então, é algo que pode ser trabalhado também. Medo de silêncio também é algo que pode ser trabalhado, por exemplo. Então, bota isso na sua história, bota pessoas que tem assim, medo assim, bem típico. Então, medo de cachorro, tem gente que tem também, sabe? É algo do tipo. E trabalha isso na história como personagem, tá? Mas trabalha de forma interessante, né, pra história. Esse medo bem típico. Que, de novo, né, se você não sente, você conhece quem sinta. E também cria uma história cria um medo específico do personagem, mas tipo assim, um medo entre personagens, né, um medo que pais e mães sentem pelo filho. Os jogos Silent Hill usou isso, Silent Hill 1 usa muito isso, e o filme Silent Hill, muito bom, tá na Netflix, também usa muito isso, né, esse medo pelo filho. Acho que é o maior medo que um pai e mãe pode sentir. Mas não só isso também, sei lá. Medo também. Por exemplo, um exemplo nada a ver, tá? Mas no filme Eu Os Declaro Marido e Larry, com Adam Sandler. Eu gosto desse filme, inclusive. É muito bom, recomendo esse filme. É um dos filmes da Adam Sandler que eu recomendo assim, sem medo. Pode ver que é divertido. Mas o lance é que o Adam Sandler, ele é viúvo. Nesse filme, ele vai para o hospital porque ele é bombeiro, ele trabalha se arriscando, né? E aí, quando ele acorda no hospital, os filhos dele estão chorando, estão com muito medo. E aí, quando ele, tipo, o que aconteceu? A gente, tô bem, tudo bem, o que aconteceu? Né? Aí eles ficam sabendo, ele tá internado no hospital em que a esposa dele morreu. Então o fato dele estar internado no hospital que a esposa dele morreu, pros filhos dele isso é desesperador, né? Porque eles perderam a mãe naquele hospital, o pai dele tá internado, então enquanto os filhos não viram o pai dele acordado e bem, eles estavam morrendo de medo de perder o pai também. Né? Então percebe, né? É um bom exemplo, assim, até de criar atenção, pô, em história de comédia, sabe? Então, isso pode ser usado de várias formas. Enfim, medo por outra pessoa, né? Sei lá, eu tenho um irmão também, não só, né, pai, mãe, filho e filha, mas, pô, irmãos, tios, né, amigos, né? Quando você trabalha, por exemplo, sei lá, tem uma história de adolescentes, uma história de jovens.
mas um deles uma vez tentou se suicidar. Isso já pode criar uma tensão, por exemplo, na narrativa. Cuidado para trabalhar isso de forma bem responsável, tá? Eu, Bernardo, não falaria desses temas sensíveis em história minha, particularmente, mas não também não é nada que seja tipo proibido, você não pode falar disso, né? Fala, mas eu recomendo fortemente que fale de forma responsável, né? Então, supondo, o personagem ele já tentou se suicidar, ou então o personagem já tentou, o personagem já esteve envolvido em alguma tragédia, né? Alguma questão sensível. Um exemplo assim que eu conheço pessoalmente, né? Eu conheci alguns amigos que sofreram abandono parental. Eu conheço algumas pessoas que sofreram abandono parental. Então, pra mim, uma vez eu lembro que a minha mãe perguntou pro meu melhor amigo, né? Mas e seu pai? Me conta dele. E eu fiquei tipo, que eu sabia já, né? Que o pai desse meu amigo tinha abandonado ele, tipo, abandonando a mãe dele grávida, né? A mulher engravidou e o cara sumiu do mapa, né? Então eu sabia disso já. Isso é outro assunto que pode ser gatilho pra muita gente, mas enfim, aquele momento que minha mãe perguntou se meu amigo, eu fiquei muito tenso, por exemplo. Eu tava almoçando em casa, né, com meu amigo e minha mãe e meu irmão, devia ter mais gente também além da gente. Então, enfim, pensa em que pode criar tensão no personagem, né? Questões da vida, do passado, questões de família. Isso também pode criar muita tensão, muita aflição de várias formas. Exemplo maravilhoso disso, inclusive, é um episódio clássico do Maluco no Pedaço, The Fresh Prince of Bel-Air. O Will Smith, tá tendo aí a reunião agora, né? Mas acho que é o episódio mais marcante de todos, cara. É quando tem o episódio que o pai do Will aparece na história. Ele trabalha essa relação do Will com o pai dele. Cara, é um programa de comédia, mas que esse episódio é muito marcante porque trabalha questões de abandono parental. Outro episódio do Will Smith também, que acho que são os dois mais famosos de todos, né? É esse do pai do Will e também o episódio em que o Will e o Carlton são presos. Que aí fala de racismo, né, nesse episódio. Pra você ver, né? Uma série de comédia ilustre, célebre. Os episódios mais marcantes foram os que tocaram em assuntos mais importantes para a sociedade, né? Mais delicados, que poderiam ser gatilho, mas que souberam trabalhar de forma muito responsável, né? E cada um da sua forma, trouxe momentos muito impactantes e muito interessantes, cada um do seu jeito, tá? Então é mais exemplo assim que a gente pode se inspirar para criar também ideias para as nossas histórias. O Gomes Carneiro Lucas falou: você deve ser um tremendo pai. Eu me esforço. O Mike falou: paizão. Cara, sei lá, minha filha é amor, simples assim. Eu amo minha filha mais do que tudo no multiverso. Então, pra mim, amor é algo simples. E ela é minha prioridade máxima desde que ela nasceu e pra sempre será. Desde que eu soube que ela existia dentro da barriga da mãe dela. E pra sempre vai ser. Então, é realmente um amor genuíno. Não tem mistério. A Selma Perry falou: medo de escuro. Realmente, eu não tenho tanto medo de escuro não, mas eu compreendo o medo de escuro. Gomes Carneiro Lucas falou: suas lives são incríveis, fico triste por o tempo das lives passar tão rápido. Já passou de 1 hora, inclusive, né? A gente fala, o tempo voa aqui. Mas realmente, acho que isso que é importante, a gente estar trazendo conteúdo constante, né? Trazendo conteúdo todo dia, se possível, né? Pra gente conseguir falar de tudo, falar de muita coisa, mas também falar com um ritmo interessante, uma dose interessante, porque senão, né? Por exemplo, agora mesmo estamos com poucas pessoas na live, então é natural, nem todo mundo tem fôlego de aguentar mais de 1 hora de bate-papo, então a gente tem que pensar em todo mundo, tem que pensar em quem está com tempo e disponibilidade de ficar aqui um tempão falando de escrita criativa e mercado editorial, mas também é importante pensar em quem não tem mesmo tempo livre, mesmo horário livre na semana. O Mike me respondeu: a pronúncia do meu nome é Santoski, é polonesa. Realmente tem cara de polonês mesmo. Eu lembro do Sapolsky, que também é outro nome que é difícil de ler e pronunciar. Mas o Andrzej, eu acho que não é Andrzej, acho que é André só, eu não sei como pronuncia também. Mas enfim, Sapolsky. Agora que você falou que é polonês, eu me situei. É Mike Santoski.
Agora foi certo, Mike? Obrigado por me ensinar a falar seu nome. Espero estar pronunciando de forma agora mais próxima da maneira certa. O meu nome é Stamato e muita gente não sabe ler Stamato também. Então eu compreendo que é dificuldade de pronunciar um nome que não é tão comum assim. A Selma Perry falou: gostaria que você falasse sobre o livro A Dança da Morte. Amo. Quem é o autor ou autora? Me manda inbox que eu vou pesquisar. Senhoras e senhores, é uma honra imensurável estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, pelo tempo, pelas perguntas. Desejo a cada um de vocês boas leituras e boas escritas. Vamos juntos aqui fortalecer o mercado editorial e a escrita criativa no Brasil. O Mike me corrigiu aqui de novo sobre o nome dele. É Santoski. Me manda áudio falando seu nome no inbox, por favor, para não errar nunca mais. Que quando eu ver seu áudio, eu acho que eu paro de ficar aqui na tentativa e erro. Desculpa a dificuldade de pronunciar seu nome. Acho que é Santoski. Desculpa, mas acho importante aprender também. Acho importante a gente compreender e aprender todos os dias. Então, eu vou conseguir falar seu nome, prometo. E como eu ia dizendo, é uma honra, boas leituras, boas escritas e lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!